A Abra Games, maior associação de desenvolvedores de jogos do Brasil, abrigou o Rei do Pitaco, empresa, segundo os próprios, líder de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com jogadores de campeonatos profissionais. Ou seja, uma empresa do ramo de apostas esportivas. Vamos falar sobre isso agora no Meteoro. Esse assunto é bem relevante porque a gente acabou de ver o marco dos games aí. Eu vou chamar o Pedro Zambarda aqui na tela. Pedro, seja bem-vindo novamente. E, ao que parece, foi algo um tanto quanto organizado. Foi muito organizado, Lúcio, e é importante a gente frisar que esse corte a gente vai falar tanto da reportagem do Drops de Jogos, se quiser já jogar na tela, porque é tudo a partir dessa matéria. É uma reportagem que ela conta, na verdade, o que foi os problemas que nós tivemos no Marco Legal dos Games. O Marco Legal dos Games, para quem não lembra, é uma proposta do deputado federal Kim Kataguiri de 2021, que era um texto muito ruim, mal escrito, que foi reformulado pela SP Jogos e por uma galera da Abra Games anos depois, foi aprovado na Câmara dos Deputados e depois passou pelo Senado. Nesse meio tempo, entre as duas casas, entre a Câmara e o Senado, o Kim teve um relator chamado Darcy de Matos, do PSD, e é a partir dele que surge o termo Fantasy Games, que a gente foi descobrir depois nas investigações que nós fizemos no Drops de Jogos e nas informações que circularam, inclusive dentro da própria Abra Games, eram empresas de apostas que criaram uma modalidade esportiva de prêmio fixo para tentar fugir dos impostos. E eles encontraram no marco legal uma forma de não serem taxados como bets. Só que o que acontece? Só que qual é a grande polêmica? O pessoal colocou muito a conta, porque foi o Kim Kataguiri que surgiu com as apostas. Não, gente, o Kim, ele deu o pontapé lá atrás do projeto com um texto muito ruim, que falava só da questão dos impostos, sendo que tem o setor de desenvolvimento de jogos que precisa ser financiado no nosso país. Tem a questão dos jogos educativos. Então, o marco inteiro foi todo reformulado. As apostas, elas se infiltraram dentro da Abra Games. A Abra Games não sabia, quer dizer, eu não sei se eles não sabiam, porque eles não responderam as minhas perguntas, porque essa denúncia é muito séria. Eles aceitaram uma empresa do setor de apostas, ou do mínimo dos fantasy games, como um associado, e essa empresa, Lúcio, fez um vazamento coordenado para a imprensa para tentar desmoralizar, dando entrevistas e vazando documentos, inclusive, conversas de WhatsApp privadas da Abra Games, para desmoralizar os desenvolvedores de jogos na imprensa. Se você rolar um pouco mais para baixo, os vazamentos todos aconteceram através da advogada e de uma das diretoras do Rei do Pitaco e da Associação Brasileira de Fantasy Games, que é essa Bárbara Teles, que está nessas conversas que estão devidamente censuradas, mas é do grupo interno da própria Abra Games. E se você rolar mais para baixo, isso resultou numa matéria. Essa daí é o anúncio deles num site de apostas. Para provar tudo, gente, a Abra Games abraçou uma empresa ligada à indústria de azar. É o que esse site GMB cobre justamente nesse setor. Isso resultou numa matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, que mostra uma coisa perfeitamente normal num setor ainda de tecnologia, que precisa de fomento, que precisa de tecnológico e cultural também, a gente não pode esquecer. O mercado de games ele é beneficiado pela Lei Rouanet, pela Lei Paulo Gustavo. Eles foram tratados pelo Estadão como mamateiros, como se estivessem querendo abocanhar dinheiro público da televisão e do audiovisual. Os fantasy fizeram esse jogo pegando informações internas da Abra Games e dos desenvolvedores associados e jogando na imprensa como se as reivindicações deles não fossem legítimas, Lúcio. Toda uma articulação, aconteceu né? isso. Sim, foi coordenado. A fofoca que se fala em Brasília é que, assim, foram milhões para essas empresas de aposta fazerem essa ação coordenada. Não foi só essa matéria do Estadão, não foi só uma matéria da Folha que envolvem diretamente o Rei do Pitaco, mas foram diversos anúncios. Metrópole chegou a publicar uma entrevista vergonhosa com um dos donos dessa associação, que eu fui entrevistar ele e confrontar os dados, e ele não sabia me explicar de onde ele tinha tirado aquelas estatísticas. Eles tiram, por exemplo, um estudo X do MIT
para dizer que eles são jogos de videogame, mas eles não são. São apostas disfarçadas de jogo de fantasia. E a partir disso, eles queriam benefícios públicos, eles queriam benefícios de editais, eles queriam canalizar tudo para o setor deles. Foi muito sério isso que aconteceu. Eu consegui acompanhar meio porque eu sou cabeça dura e porque eu tinha fontes que conseguiam me passar as informações do que estava acontecendo, mas até fiz um apelo aos colegas aí do mercado de jogos, assim. A gente precisa lidar com esses temas delicados, a gente precisa lidar, inclusive, com uma possível ação completamente irresponsável da Abra Games, porque esses vazamentos da Abra Games poderiam ter arruinado o marco legal. Perfeito. Sem querer vazar um pouquinho o áudio do vídeo aqui, desculpa. Imagina, não, tranquilo. E aí a gente tem alguns vídeos que eu separei. O Irajá Silvestre foi o senador que foi mais vocal dos Fantasy Games. Foi o senador que foi mais vocal dos Fantasy Games na Casa Legislativa. Tem 2 cortes que eu separei deles. Num ele diz que os games não deveriam ter acessos a editais de cultura. É o mesmo discurso que a gente vê nessa matéria do Estadão que eu mostrei agora há pouco, na boca de um parlamentar. Vamos rodar esse discurso que é curtinho. Uma das sugestões, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que recebi desses setores foi para qualificar os jogos como um bem cultural, com acesso à Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, contrariando e prejudicando os outros setores culturais, porque passariam, evidentemente, a dividir do mesmo orçamento. E isso não é defensável, isso não é justo e muito menos do ponto de vista moral ele é desejado. Vejam só, ao equiparar jogos eletrônicos a manifestações culturais, estaríamos abrindo a possibilidade dos games receberem benefícios culturais, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei do Audiovisual e até mesmo a Lei Rouanet. Uma das sugestões... Essa é a primeira fala dele, né? A primeira fala dele. Você vê aí, tá chamando os devs de mamateiros. Uma classe que já vive com a questão do sucateamento das universidades, já vive com o problema da defasagem tecnológica, dos equipamentos que são sobretaxados. E aí, o Irajá era relator do marco legal. Obviamente, com essas falas absolutamente desastrosas e uma tentativa de aprovar o marco legal sem passar por maioria no Senado, ele foi tirado da relatoria e entrou a senadora Leila Barros. E aí, nesse corte, ele dá um ato falho em que ele defende que o marco legal dos games, Lúcio, tem que ser só para os fantasy games, não para os videogames. Ora. Apresentar uma solução pragmática e óbvia também. Eu estava conversando com o presidente Rodrigo Pacheco e consultando a mesa sobre a questão regimental, para que a gente não fique nesse pique-esconde que nós estamos aí já há 2 semanas e com isso prejudicando 2 setores importantes. Existe uma solução que eu acho que é uma solução que vai contemplar a todos, que seria a gente suprimir do relatório os games eletrônicos. Aí Vossa Excelência apresenta um projeto, pode ser de autoria da senadora Leila ou de outro parlamentar, com regime de urgência para poder tratar especificamente das especificidades dos jogos eletrônicos e de todas as demandas, todas as sugestões, os pleitos que esse segmento tem apresentado, e a gente aprovaria isso aqui num regime de urgência, e não em prejuízo a esse outro segmento, como a própria senadora Leila admitiu, que está sendo punido, prejudicado com as plataformas para poder operarem. Então não é justo que os dois fiquem nessa queda de braço e não resolvam o problema nem de um nem de outro. Então eu acredito, senadora Leila, se obviamente Vossa Excelência estiver de acordo, que é uma solução do meio e que a gente consiga resolver os 2 assuntos sem prejuízo a nenhum dos setores. A cara nem treme, né? Seria um marco legal dos games sem os games. Exato. Essa é a ideia. E ele foi absolutamente derrotado. O Irajá Silvestre, isso tem documentos do próprio Senado, tá? Ele viajou junto com Flávio Bolsonaro para visitar o magnata dos cassinos, que é o Shadow Adelson. Ele é um cara que abertamente defendeu essa pauta e foi absolutamente derrotado, muito por conta também do jornalismo que a gente começou a fazer. A gente começou a fazer no Drops de Jogos coberturas exclusivas. O IGN Brasil também levou algumas das nossas matérias. Depois o DN me passou a cobrir. Mas assim, se a gente não ficasse em cima dessas questões, estava tendo vazamentos de informações dentro da própria Abra Games para melar o marco legal. Estava acontecendo isso, tipo, na hora. E importante dizer, além da senadora Leila, que teve uma atuação impecável, foi muito necessária para a aprovação do substitutivo, é uma coisa que eu queria trazer aqui muito para o Meteoro.
A esquerda também colaborou muito para que esse marco legal fosse aprovado. A gente teve a atuação do líder do PT no Senado, que é o senador Jacques Wagner, a gente teve a atuação nos bastidores do Randolfo Rodrigues, a gente teve a atuação vocal da senadora Tereza Leitão, que é uma super defensora da questão da cultura, e a Maria do Rosário fez uma defesa muito interessante na Câmara, pouco antes do marco legal ir para a sanção do Lula. Então foi uma frente ampla, e é importante dizer, o governo Lula efetivamente abraçou esse marco legal, e isso foi uma notícia muito boa, porque está faltando à esquerda abraçar essa pauta dos games. E eu gostei muito do discurso da Maria do Rosário. O finalzinho eu acho mais ou menos, mas o começo do discurso dela é muito bom. Vamos ver. Jogos eletrônicos, nós estamos falando em desenvolvimento de ciência, tecnologia de ponta, estamos falando em economia, em cultura, estamos falando em uma juventude toda e em todas as idades. Mas também que o relator Darcy de Matos foi sensível ao pedido que fizemos e os desenvolvedores de jogos, as empresas que trabalham e que colocam no mercado jogos eletrônicos, por essa lei, terão a responsabilidade com a atenção e o cuidado com crianças e adolescentes contra toda forma de negligência, incentivo à violência, sexualização, violência e exploração de todo tipo, não combina com a cultura, não combina com os jogos. É isso. Boa, boa. É uma informação tanto quanto que deixa a gente surpreso, né, Pedro? Porque, em geral, a comunidade gamer ela é muito unida, né? E quando saiu esse projeto, quando esse projeto começou a ser debatido, a comunidade se uniu em prol de... Não, as coisas precisam ser feitas de uma forma que beneficie os desenvolvedores, os estúdios, né? E aí parece que tentaram aplicar um vírusinhos ali no meio desse projeto. E tem um outro problema mais estrutural, Lúcio. Vou ser muito sincero com você. Sim, a comunidade gamer se uniu, as classes políticas também se uniram. É importante dizer, até um cara de extrema-direita como Eduardo Girão, por conta de ser contra jogos de aposta, ele votou favorável no marco legal. Teve outras figuras da direita também que votaram. Mas esse problema da Abra Games é um problema que, na verdade, a gente enfrenta no nosso mercado. É muito oba-oba, é muita cobertura da Gamescom e muito pouco olho na situação real dos estúdios do Brasil. Os estúdios bem-sucedidos do Brasil ainda são estúdios que fazem sucesso lá fora, e a única forma da gente construir um mercado sustentável é pensando num ecossistema nacional. Infelizmente, por conta da Abra Games ter um projeto de exportação chamado Brasil Games, que rende inclusive bastante divisas para eles estão olhando muito para o exterior e eles descuidaram da questão nacional. Isso é uma verdade que precisa ser dita. E é claro que isso vai ser encarado por alguns setores como um ataque, mas não, isso é uma informação importante porque essa infiltração não acontece do nada, Lúcio. Se eles realmente estivessem atentos, não teria tido uma mobilização de associações regionais e nem de acadêmicos para debater essa questão. Eu sei disso porque eu acompanho a questão muito de perto. Quem está de fora viu que parecia tudo meio que unido, mas a gente sabia que tinha muito mais problema ali em jogo do que o que estava aparecendo para as câmeras. Perfeito, perfeito. Obrigado, Pedro, pelas informações. A gente vai ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse caso como um todo? Um grande abraço. Até a próxima.